Seja bem-vindo a Caminhos da Salvação. Tema de hoje, a tentação. A palavra que nós vamos ler está em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito com E maiúsculo, que quer dizer o Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Versículo de número 5 diz: Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus respondendo disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos ao servir. A palavra que eu acabo de ler para você já foi ministrada por muitas pessoas, muitos pregadores, muitos preleitores, muitos pastores, e eles falam a respeito do momento da tentação. Jesus ele é conduzido pelo Espírito até o deserto, e lá no deserto ele teria que passar pelo processo da tentação. Chegando lá, a primeira evidência humana de Jesus se apresenta, que é a fome. E não era a fome da presença, era a fome para a matéria, para o corpo de Cristo. E o tentador, quando chega, a primeira coisa que ele vai atacar é na debilidade humana. Ele ataca Jesus na debilidade humana, naquilo que nós somos falhos, naquilo que a nossa humanidade se apresenta. Fazendo uma pergunta e indagando a Jesus: Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e sacia a fome. Jesus prontamente responde a ele: Está escrito, nem só de pão do homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Segundo ponto da tentação, ele pega Jesus e leva Jesus a um pináculo. E ali ele tenta Jesus mais uma vez: Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não deixe tropeçar nenhuma pedra. Jesus também responde dizendo: Está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Terceiro ponto, ele leva Jesus agora ao local muito alto, que dá para contemplar todos os reinos da terra. E ali ele faz a terceira proposta, no terceiro item da tentação, onde ele diz: Se tu és o Filho de Deus, prostra-te e me adora, e tudo que está diante dos seus olhos eu vou te dar. E aí Jesus acaba com aquela batalha, porque ali foi uma batalha, uma batalha fisicamente e espiritualmente sendo contemplada nas nossas vidas. Jesus diz a ele: somente está escrito, somente a um Deus adorarás, somente a ele prestará culto. Amados, esta palavra, ela nos mostra algo que nós vivenciamos todos os dias. Assim como o próprio Jesus ele foi tentado pelo adversário, nós também somos. E o engraçado é que muitas das vezes a gente fala que quem nos conduz à tentação é a fraqueza, é o pecado. Sem discernirmos, nós dizemos que quem está nos conduzindo à tentação, muitas das vezes, é uma terceira pessoa, é uma quarta pessoa, quando na verdade, muitas das vezes, há tentações que quem nos conduz é o Espírito Santo. Por quê? Nós precisamos passar pelos testes. Primeiro teste é as debilidades, as fraquezas humanas. A primeira tentação do diabo foi na debilidade humana, na capacidade humana, na fraqueza humana. Ele tentou Jesus porque ele percebeu que Jesus estava com fome. Logo após Jesus, ele acompanhava Jesus ali nos seus momentos de jejum e ele percebeu, ele sabia que a matéria, a carne estava com fome, faminta. É assim comigo e com você. Ele também nos tenta naquilo que nós estamos fracos naquele momento.
naquilo que muitas das vezes eu e você estamos apresentando fraqueza. Por quê? Ele quer saber se mesmo na sua debilidade humana você está apto a enfrentá-lo com a capacidade espiritual. Porque Jesus o indagou citando, está escrito, ou seja, Jesus disse, não é de mim, você pode estar vendo a minha debilidade, mas o que eu quero te apresentar é que o que Deus diz é que da sua palavra eu extrairei poder, ou seja, nem só de pão vivo, mas de toda palavra, ou seja, a vivência, a vivificância do homem, o poder de estar vivo vem da palavra de Deus. E não é você comer Bíblia como alguns dizem, né? Mas é você meditar no que a palavra diz. A meditação é que lhe traz o pleno conhecimento. Logo após ele perceber que você está apto a vencê-lo na tentação física, ele vai para a sua tentação, que é o segundo ponto, que é a tentação do seu ego. Percebam que ele pega Jesus e leva ao pináculo. E ali ele faz com que Jesus tente a Deus. Lança-te daqui ao alto, pois está escrito aos teus anjos. Ou seja, ele cita para Jesus Salmos 91. Ele queria tentar Jesus no ego dele. Ele queria tentar Jesus na ousadia. Muitas das vezes é assim comigo e com você. O adversário vem a nós, quando ele não vence na parte física, ele vai nos tentar nas nossas emoções, principalmente no ego. O homem gosta de ser ovacionado, o homem gosta de ser elogiado, o homem gosta de ser exaltado. E quando somos exaltados é perigoso, amado, porque muitas das vezes essas exaltações vêm com um propósito maligno de nos fazer nos lançar naquilo que Deus não quer que nós nos lancemos. Ele quer muitas das vezes nos tentar desta forma para que eu e você venhamos a quebrar, a tentar, a excitar o nosso Deus. Sabe? Ele faz com que você e eu venhamos a desobedecer, a fazer uma tentação a Deus agora. Porque o próprio Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. E quando ele percebe que nós estamos aptos a vencê-lo, primeiramente, na nossa matéria, ou seja, no nosso parâmetro físico, e segundo, ele percebe que nós podemos vencê-lo também no parâmetro da obediência, ele vem para o terceiro parâmetro, é como se fosse o ultimato, ele vem no terceiro golpe. E o terceiro golpe, essa terceira tentação, onde ele pega Jesus e leva e ali faz ele contemplar todos os reinos da terra, ele quer que você, que eu, que nós devemos quebrar um mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. É o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Adorar a Ele, prestar culto a Ele. Não se prostrar diante de outro Deus senão a Ele. Satanás sabia que se Jesus se prostrasse ali a Ele, Jesus primeiro iria quebrar um mandamento. Quebrando o mandamento, ele iria se voltar contra a presença, contra o próprio Deus, que no caso é Ele. E é assim que Ele faz comigo e com você. Ele vai te tentar na tua matéria, depois Ele vai te tentar nos seus sentimentos. E a terceira tentação vai ser para que você quebre mandamentos. Porque Ele sabe que uma vez que você quebra um mandamento, você não vai ter mais medo de fazer nada contra Deus. Ele sabe que quando você se volta contra Deus e quando você destrava, quando você quebra, quando você desfaz o mandamento, você também quebra, desfaz e destrava tudo aquilo que Deus tinha preparado para você. Deuteronômio capítulo 28 nos mostra isso. Se ouvides e guardares todos os meus mandamentos, ou seja, é a base, é o pilar central, é aquilo que nos faz reconhecer quem é o nosso Deus, o mandamento. E o terceiro ultimato que ele faz, ou seja, a terceira tentação que ele faz, é fazer com que nós venhamos a quebrar mandamentos. Queridos, nós estamos em dias onde a situação epidemiológica do mundo, não só do Brasil, do mundo, está em constante evidência. E uma das coisas que ela nos força hoje é fazer com que venhamos a quebrar mandamentos. Você pode não perceber, mas aí na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, o adversário também está nos tentando e nós estamos conduzindo pelo Espírito porque precisamos ser aperfeiçoados por Ele. Logo após isso, Jesus é servido. E o nosso servir, o momento que nós iremos ser servidos, não vai ser da mesma forma. Será no arrebatamento da igreja, quando o trigo será separado do joio, quando as nércias ficarão e as prudentes irão. Esse é o nosso galardão.
Então ele sabe que eu e você estamos em busca de um só objetivo: estar nas moradas celestiais, ocupar aquelas residências que um dia foi dele. E o que ele faz? Muitas das vezes o Espírito nos conduz, ele que está nos conduzindo para saber se verdadeiramente, como a palavra diz no livro de Amós, se nós vamos ser provados como o ouro é provado no fogo, como a prata é provada no fogo. E ele nos leva à tentação. E ao chegarmos na tentação, é ali onde nós seremos provados em todas as nossas áreas. E a primeira área que ele vai nos tentar, como mostra aqui na palavra, é a nossa área física, a nossa matéria, o nosso corpo, as nossas debilidades. Quem sabe você, assim como muitos têm fraquejado na parte da área sexual, da área sentimental, da área financeira, e ele vai te tentar aí. É aí que ele vai tentar na sua debilidade física. Por isso, feche as brechas, proteja-se, defenda-se, procure estar aliançado com a palavra. Logo após ele ver que você não vai cair nesse, ele vai no próximo. Ele vai tentar atingir o seu ego, ele vai tentar atingir as suas emoções, ele vai te tentar ali. Vai te oferecer propostas que sabe que vão fazer com que o seu ego se soberbeça, que você fique soberbo diante da presença de Deus. E por último, se ele conseguir vencer as duas etapas, ele vai para o terceiro. Ele vai tentar fazer você quebrar um mandamento. Ele vai fazer com que você quebre um mandamento. E quebrando, e não é um mandamento qualquer, é o primeiro e o principal mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, adorar a Ele e somente a Ele prestar culto. Amado, nós estamos em uma época que adorar a Deus está se tornando difícil. Mas eu quero te dizer nesta noite: creia que está próximo o dia da nossa redenção. Confie. Agarre-se a todas as esperanças que você ainda tem, porque está bem perto do Senhor rasgar os céus e vir nos resgatar. Todas as noites eu estarei tentando trazer vídeos aqui no Caminho da Salvação. Esses dias eu estou numa correria, mas eu quero te dizer que agarre-se a todas as esperanças. Fortaleça o seu lado físico, fortaleça as suas emoções, fazendo como Paulo, deixando com que toda a glória seja transferida diretamente a Deus. Não absorva a glória, não absorva elogios, não absorva nada que é para Deus. Porque depois você pode quebrar o mandamento, que é deixar de adorar a Deus. Nós vemos pessoas hoje que elas estão na igreja, elas estão no altar, elas estão na presença, mas elas hoje têm um outro Deus no seu coração. O Deus dela é a riqueza, é a esposa, é o talento, é o dom, são os cargos, são os ministérios. Não é mais o Senhor Jesus. O dom dela, o que ela está, os elogios, tudo isso tornou-se o Deus dela. É um cantor, é um grupo, é um canal de televisão, é um canal no YouTube, é algo que está atraindo mais a atenção dela do que o próprio Deus, mais do que a própria palavra. Por isso eu te alerto nesta noite: volta o teu coração diretamente para Deus. Sabe, fortalece a tua matéria, o teu corpo. Como? Entrando na presença de Deus e mergulhando constantemente na sua glória. Porque é a presença que faz toda a diferença. Não deixe que nenhum elogio te afaste dos caminhos do Senhor. Não deixe que nenhum convite que não seja de Deus te tire da presença dEle. E não quebre mandamentos. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal. Eu quero continuar, sabe, trazendo vídeos novos para vocês, de alerta, de meditação, de conhecimento. E peço que vocês me ajudem, divulguem para seus colegas, suas redes de WhatsApp, Instagram. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. Amém. Você que está afastado, volta para os caminhos do Senhor.